Vamos ver aí, ó. Aí, que isso, velho? Tá de barba! Que Caraca, mano. isso? Parece até o DG, mano, de barba. Pô, tô bonito, né? Gostou, né? Que isso, mano? Pensei que era até julho. Pensei que já era festa junina e tudo. Tô Isso aí, quase aí nesse ritmo. aí, Michel Cordeiro, hoje a gente vai trocar uma ideia. O Michel tava me mandando mensagem que a gente tava conversando. Falou, pô, cara, como é que faz isso? Eu falei, troca de ideia com todo mundo olhando. É simplesmente isso. É o que a gente faz numa mesa de debate, uma mesa de conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática, né? Que é só uma dancinha, né? E foi assim, calhou o Michel, porque a gente vai falar da dança, né? Mas não só da produção, né, em cena, ou as técnicas, e enfim, toda essas ferramentas que nós temos lá no processo coreográfico. Mas também vamos falar do mundo da dança como um todo, né? Então, desde dançarino, coreógrafo, é, produtor cultural, que mais? Captador de recurso, De tudo. iluminação, construção de música, tudo que envolve esse mundo da dança. Então aí, vou deixar aí agora esse momento aí para você falar um pouquinho quem é o Michel, se apresentar para a galera, fica à vontade. Beleza, meu nome é Michel Cordeiro, né? Sou diretor artístico do JP Move, companhia de dança, antigo Jovens de Periferia. Venho também representando a escola de dança, o espaço de dança Monique Siqueira, de Campo Grande, no qual sou professor e coreógrafo, e esse ano dirigi o espetáculo de fim de ano, né? Foi um convite que ela fez especial, que foi bem legal. Também sou coreógrafo da cidade de Macaé, né? Atuo lá na área de educação, na verdade, então sou um coreógrafo dentro da Secretaria de Educação. Fico um pouco perdido às vezes, porque acabo atuando como professor, ora atuo como coreógrafo, ora atuo como produtor, como você falou, um pouco de cada. E venho desenvolvendo o trabalho, porque o JP Move também é uma produtora cultural, né? Então a gente vem fazendo a captação de recurso, lei de incentivo, editais de cultura, fomento, patrocínio direto, patrocínio indireto. É isso, sou de Realengo, minha formação em dança começou na rua, pelas ruas do Batã, Realengo, Vila Vintém, Padre Miguel, e nessa construção como jovem, né, 14, 15 anos, a gente descobre em algum momento as escolas de dança e vai fazer jazz, balé, sapateado, experimenta um pouquinho de tudo, experimenta a dança contemporânea. Depois eu fiz o técnico em educação física, um técnico em desporto, que é como se fosse uma formação para recreador, e na Castelo Branco. Depois eu entro para dança já com 28 anos, na UFRJ, né? Então já mais maduro, e aí fiz a faculdade de dança e finalizei em 2015. Foi uma experiência bem legal. Acho que é isso, um pouquinho de mim. E assim, vou fazer a mesma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, né, que aceita esse convite. Agora, quem é o Michel, sem falar o que ele faz? Essa pergunta é difícil. Cara, eu acho que eu sou um cara descontraído, que um pouco nerd, que curte um pouco de anime, lê uns livros que não tem nenhuma relação com dança. Gosto muito de poesia, amo MPB, né? A galera acha que eu sou louco por hip hop, né? E na verdade, quando eu não tenho nada para fazer, eu tô ouvindo Elis Regina, sabe? É um cara simples, que gosta de, às vezes, olhar assim pro céu e curtir um céu estrelado e falar com Deus, falar, as coisas estão caminhando, graças a Deus. Eu acho que é isso. Eu tive a oportunidade aí de estudar com o Michel, né? A minha história, né, da dança, para quem conhece, passa, né? A gente se cruza, a gente caminha muito tempo junto, a gente caminha até hoje junto, né, em momentos diferentes. E eu tive essa oportunidade de ver você nesses lugares, né, de diferentes, né? Tive a oportunidade de ver você como coreógrafo, como professor de uma escola de dança, tive a oportunidade de ver você como diretor, tive a oportunidade de ver você como coreógrafo de uma companhia, tive a oportunidade de ver você como produtor, né? Tive a oportunidade de ver você como gestor cultural, tive a oportunidade de ver você em diversos lugares, né? E você falou assim dessa tua vivência, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
que o pessoal acha que, assim, hoje, na era da informática, né, da informação, onde você consegue hoje, pô, quero ver um movimento, eu quero ver o que está acontecendo lá de movimento cultural lá nos Estados Unidos, ou num bairro dos Estados Unidos, ou, enfim, de qualquer país, você consegue ter acesso a essa informação. E aí as pessoas produzem... Ah! Tio JP, moleque! Tio JP! Que isso, a dele aqui comigo! Tá aqui comigo! E assim, hoje você tem acesso a essa gama de informações, né? Mas às vezes as pessoas têm esse contato pelas redes sociais, ou um aplicativo como o TikTok, ou enfim, até mesmo o Instagram hoje em dia, com Reels, né? Essas ferramentas, né? E as pessoas acabam achando que dançar, ou isso é só uma dancinha, né? E não tem noção do que está por trás, né, de toda essa dança. E aí quando você fala da tua formação, né, quanto no mundo acadêmico, enfim, na dança, eu queria um pouco que você falasse como foi o teu processo, né, de como, porque naquela época não tinha internet, né, não pelo menos dessa forma aqui, né, e as referências de dança eram outras. E como que foi o teu início na dança, né? Pô, eu vi ali, ó, tá botando ali Michel, na nossa época não existia essa parada de tecnologia, né? Era na rua mesmo. Então, a minha primeira vivência foi a rua, né? De verdade, eu com 9 anos, mais ou menos, já tinha os bailes funks na rua, né? E eu lembro bem que o meu primeiro contato com a dança urbana, né? Vamos botar assim, com hip hop, com funk, porque eu tive até contato com outras danças antes, por conta da minha infância. Eu só fui descobrir isso muito depois, mas acho que eu vou focar mais nessa ideia que eu tive das danças urbanas, quando eu descobri isso. Eu tinha 9 anos e tinha um grupo que para mim é muito especial, mas eu não sei quem são, nem da onde eles vêm. Eu conheço os rapazes, mas eles não têm uma história propriamente dita, né? Alguns deles são vizinhos dos meus avós até hoje. Essa foi minha primeira referência, vendo eles dançando os passinhos, né? As dancinhas de hoje, que o pessoal chama de TikTok, naquele primeiro momento, que hoje a gente sabe que são as danças sociais, que tem influência de alguns cantores, como James Brown, como outros cantores importantes que acabaram, como Madonna, Michael Jackson, que levam a dança para um outro patamar em relação ao comercial, né? Levam ela para os clipes, levam ela para as televisões, para os canais de televisão, e aí a gente começa a fazer um link, né? Já não tinha internet, mas naquela época a gente já tinha um videocassete e a MTV era aberta. Então, muitas das vezes, a MTV era uma fonte rica de informação, porque era uma informação assim, solta, uma informação de movimento, mas era uma inspiração. Muitas das vezes também a cultura empírica, né? O passar quase que oral, no caso corporal, de um para o outro. Um grupo aprende um passinho, e aí você olhava outro grupo fazendo e você copiava. Isso começa a acontecer, para mim, nos festivais de funk. Quando eu tinha 12, 13 anos. Eu começo a imitar as pessoas dançando. E começo a levar isso para o palco e pro chão, né? Pro baile, né? Pro meio do baile. Depois eu começo, com 14 para 15 anos, com um amigo chamado Everton, outro amigo chamado Maurício, a frequentar um baile que acontecia festa junina, que se chamava Cossaco, lá no Ponto Chique, em Padre Miguel. E no meio da festa de rua de caipira, que tocava axé music, né? Que tocava várias músicas que a gente já conhece, populares, pagode, vi uma sequência inteira do que a gente chama de charme, que são os hip hop dances dos anos 90. E aquele nosso momento ali era o momento do brilho, né? Era o momento que a gente... Cara, Araqueto, agora que eu reconheci. Fala, Daniel. Tava na minha época lá, com 16, 17 anos no JP também. E a gente, com um grupo de pessoas, começa a se descobrir ali no meio da rua. Acho que a minha primeira influência foi nessa festa, na Cossaco. Eu acho. E eram dancinhas, né, DG? As dancinhas que as pessoas estão descobrindo hoje
né? Eu descobri, por exemplo, há 23 anos ou 24 anos atrás, o que é muito legal também. Acho que é isso. Respondi? Responde, claro. E é quando que esse momento, né? Você fala que é muito jovial, né? De estar dançando nas festas, mas com uma relação de festejar mesmo. Se torna um desejo de profissão, né? Algo que eu quero seguir como profissão. Qual é o momento que isso se torna uma meta, né? Sua vida? Eu lembro muito bem desse momento. Lembro muito bem desse momento, porque foi um momento que me marcou muito. Eu tinha 16 anos, eu já estava na Castelo Branco, estudando recreação, então lá tinha uma professora de dança chamada Daniela Marcondes, que me deu aula de jazz durante um bom tempo. Foi uma outra base na minha vida. Mas ainda assim não foi essa a influência. Eu assisti a escola de dança Marta Bastos dançando. Eu acho que a Marta nem sabe dessa história. Ou se sabe, sabe por alto. A Marta é uma amiga, uma pessoa querida até hoje na minha vida. E eu fui assistir a minha prima dançar, sapateado, num encerramento de fim de ano. Né? Os famosos espetáculos de fim de ano. E né, no Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. E foi a primeira vez que eu entrei num ambiente de dança que não fosse a rua, né? Que era um outro ambiente. Cara, e aquilo me encantou de uma maneira tão poderosa, tão transformadora, e eu sofria muito preconceito, né? Você é gay, e aquelas coisas da minha família, toda aquela história de 20 anos que acontece hoje, imagina 20 anos atrás, né? E eu lembro que eu falei para minha avó, vó, eu quero fazer balé, eu quero me matricular no balé. Porque, apesar da dança urbana, na época a gente chamava de dança de rua, apesar de dança de rua ser o que eu quero, o que eu gosto de fazer, eu acho que eu preciso experimentar aquilo que eu assisti ontem, que foi um momento incrível, eu preciso viver isso no meu corpo. E ela me matriculou no balé. A minha avó, que hoje tem 88 anos, uma pessoa completamente de mente aberta, e falou, meu filho, se você quer isso, eu te ajudo. E foi lá e comprou um macaquinho para mim, né, que seria o colã masculino, uma meia calça e uma sapatilha de meia ponta. Então, e ali, quando eu entrei naquela escola, na Marta Bastos, pela primeira vez, eu falei, eu quero isso para minha vida. Levar o que eu sei, né, a minha dança, né, a gente utiliza de outras danças para poder chegar nesse universo. Então eu fiz balé, fiz jazz, fiz dança contemporânea, mas eu queria, na verdade, levar a minha dança, o meu hip hop. E foi um momento marcante. E aí eu fiz 8 meses de balé na Marta, e depois a Daniela me oferece bolsa na Castelo Branco para ser dançarino, né, do técnico em desporto. E foi nesse momento, o meu momento de escolha. Foi ali, eu tinha 16 anos. E aí você falou de diversas outras... Não são técnicas, né, mas diversas outras modalidades de dança. Estilos. Os estilos de dança, né? E assim, até quando você pode dizer que essas outras vivências influenciaram na tua forma de produzir ou o seu espetáculo ou a sua coreografia, né? Porque a gente vai falar um pouquinho disso também, que você tem uma linguagem, né, sua, e aí eu posso até depois dar um depoimento, acho que contar um pouco da experiência, mas assim, até quanto você viu que isso realmente influenciou na forma quando você começa a coreografar, né, profissionalmente. Então o jazz eu acho que foi a primeira influência maior, porque eu já dava aula, eu comecei a dar aula com 15 anos, completamente autodidata. Né, ali o Araqueto tá até falando ali, né, que fomos tricampeões da ZO, etc. A gente ganhou muito festival de dança sem saber o que estava fazendo. Sem técnica, sem um domínio de aula, sem uma ideia de pedagógica, didática, não sabia de nada disso. E o jazz, quando eu me aproximo do jazz, o jazz me dá o primeiro momento é a construção de aula. Aquela coisa quadrada, né? Início, meio e fim, aquecimento, alongamento, preparação técnica para poder desenvolver algo mais complexo.
Por exemplo, você para dar uma pirueta, primeiro você trabalha a meia ponta, o eixo, o equilíbrio, força muscular, tônus. São tantos degraus para você chegar no nível máximo de uma técnica, que isso eu fiquei pensando, cara, como eu posso levar isso para dança de rua? E eu lembro que com 16 anos já, não, no meio dos meus 17 anos, eu tinha criado já um plano de curso de dança urbana, com 3 anos de duração, e eu nem sabia exatamente, porque eu não tinha ainda acesso a toda a informação que a gente tem hoje. Então, a gente chamava de dança de rua e não era, o nome estava errado, a tradução estava errada. Depois a gente chamou, durante muito tempo, de street dance, que era a tradução correta, mas também não era, não pra gente, né? Nos Estados Unidos sim, mas não aqui. A gente sabia de diversas outras danças, mas não sabiam que elas eram estilos únicos, né? Como pop, lock, break, house, hip hop dance, né? Cada uma dessas são uma dança. Não existe street dance se um guarda-chuva, né? Como nos Estados Unidos eles chamam, né? O guarda-chuva e guarda embaixo vários estilos e se chama de street dance. Isso não existia. Então, de certa maneira, eu reuni toda essa técnica, tudo que eu tinha de acesso, de amigos, de pessoas que eu conhecia, da televisão, das TVs a cabos, e juntei no papel e utilizei o primeiro momento jazz como base, para poder desenvolver minha primeira aula. Coreograficamente, eu acho que o processo é outro. Eu era tão empírico que eu nem sei se aquilo que eu dançava há 25 anos ou 20 anos atrás era exatamente street dance ou hip hop. Provavelmente era uma dança única, e que não foi só uma coisa minha, né? Outras pessoas vivenciaram isso. A gente tem o Renato Cruz, da Híbrida, a Aline, que trabalha, a Aline Teixeira, né? O Rodrigo Pires, o Bruno do GRD, do GRN, o Hugo Alexandre, o Bruno Beltrão, obrigado. Isso, Bruno Beltrão, o Hugo Alexandre, o Júlio Molina, o Júlio Bottoni, todas essas pessoas me antecedem, mas estavam em regiões diferentes e nós tínhamos uma linguagem muito parecida no palco, sem nem se conhecer. A gente só foi descobrir isso talvez 10 anos depois. Então, assim, existe uma maneira carioca de fazer dança e a gente nem sabia direito disso. A gente foi descobrir talvez uma década depois, mas valeu a pena. Acho que agora eu respondi bem. Não, e assim, foi engraçado porque, me colocando agora quanto aluno, né, que fui, né, na escola de dança, eu me perguntava, porque as minhas referências, por estar em um outro momento, né, eram outras, não eram tantas referências da galera mais antiga, que antecede a minha geração. Então eu olhava para as coisas que estavam rolando e olhava para o que você estava propondo e eu falava assim, cara, isso não é hip hop. Isso não é o que eu tô olhando como referência e tendo aqui. E por muitas vezes eu me questionei e assim, me questionava, tipo, pô, será que ele sabe o que ele está fazendo? Mas assim, sempre fui um cara que confiei muito no processo, né? Sempre gostei muito do processo. E aí eu tive a oportunidade de ver trabalhos que eram trabalhos diferentes, por exemplo. Vou botar um aqui, que eu vivenciei. O Noturnos foi um trabalho diferente, que já era um trabalho que você já tinha feito com outras pessoas, e que quando eu vivenciei também era um outro momento, mas com músicas diferentes, né? Uma música totalmente diferente, com uma outra pegada. Inclusive, eu tinha até o CD que você tirou, as músicas que você me mostrou depois quando a gente trabalhou junto no JP. Você falou, pô, lembra daquelas músicas do Noturno? Era desse CD que eu peguei e copiei, né? Usei muito em alguns trabalhos também. Um figurino diferente, uma relação espacial totalmente diferente, uma relação, tanto espaço externo como interno, né, que você trazia naquela coreografia. Assim, eu queria entender de onde que você tirava todas essas referências. Tinha um lugar, se era algo, como você falou, empírico, se era algo que você, enfim, acreditava, eu quero fazer diferente.
Isso eu não sei te responder, de verdade. Para mim, pelo menos próximo a mim, próximo à minha geração, eu lembro que tudo que a gente construiu durante muito tempo, 10 anos talvez, ou 15 anos, quando a gente se aproximava dos os grupos ditos tradicionais de hip hop do Rio de Janeiro, né? De hip hop dance, ou de house, ou de break, nós éramos realmente uma parada completamente à parte. E eu acho que era muito empírico, uma relação com a criatividade, principalmente com a ideia de ser livre criando, eu acho. De ser livre Vamos ser bem claro, né? Os street dancers, eles são muito codificados. Né? Para algumas pessoas, de repente, que estão aí, codificação, fala, no balé é um tandi, ele nunca varia. Né? E o hip hop dance, o house, o break, apesar de ter um improviso e a roda como uma sustentação, né, de mudança, ainda assim, os passos são muito específicos. O One Man é um One Man. Por mais que você tenha um balse muito próprio, uma ginga, uma maneira de fazer completamente sua, né, com uma individualidade muito forte, ainda assim o One Man é um One Man. Você pisa, desliza, joelho eleva a 90 graus, você pisa à frente, desliza, né, faz um slide. Então, assim, isso não muda. E eu não conseguia ser preso. Eu demorei muito a aceitar os códigos na minha vida. Demorei muito. Apesar de ter conhecido muito cedo por conta do break, né, eu fui b-boy durante um tempo, pode ser até presunçoso, talvez não b-boy porque a gente conhecia tão pouco, mas uma ideia vaga de ser b-boy, né? Porque há 15 anos atrás, poucas informações se tinham a respeito. Mas eu já sabia o que era um top rock, um footwork, já conhecia o six step, o three step, né, um salsa rock, que são fundamentos e técnicas que não variam. E eu não carregava isso para minha dança. Até hoje eu me pergunto o que foi isso na minha vida. E eu tento muitas das vezes resgatar, porque eu acho que tem uma importância na história do JP, na minha história, na história de dança do Rio de Janeiro, da história dos meus alunos e dos meus parceiros. Você foi meu aluno, mas também foi meu companheiro profissional como bailarino, depois foi meu companheiro profissional como produtor, como diretor, fez tantas funções comigo, né? Então, assim, eu acho que é importante que essa influência seja resgatada. Eu tentei fazer isso com o Kiss Funk, no qual você participou, né? Mas dizer realmente da onde vinha, eu não sei. E assim, é algo muito, muito engraçado, porque eu lembrava dos trabalhos, né, e algumas vivências, né? A primeira vez que eu fui assistir, quando eu retornei de São Paulo, né, do curso de férias que eu fiz em São Paulo, para o Rio de Janeiro, que eu fui decidir o que eu ia seguir, se eu ia continuar na escola de dança, se eu ia tentar alguma coisa nova, né? E esse eu tinha 3 planos, né? 3 companhias que eu estava mirando. Eu falei assim, não, eu vou ir por esse caminho. E aí eu conversei com você e fui assistir um ensaio do JP, na época dos Jovens de Periferia, lá na praça do... Gente, me fugiu o nome de lá. Lá no Shopping do Corpo, que era a academia onde a gente se ensaiava. Moça Bonita e Padre Miguel. Lá em Padre Miguel. Moça Bonita. Exatamente. Eu ainda também assisti o JP dançando no Darcy Porto, né, onde foram 3 coreografias, foi o Jovens de Periferia, foi o Batidão Carioca, que também foi por SBT, e que também tinha uma outra proposta, né, que a gente pode falar à parte. O Batidão Carioca, acho que ele antecede, ele é um que se foi condensado, né, acho que as primeiras pesquisas, né, e também vi na época também o trabalho do Fabrício com a Tainá também. E eu percebi que tinha uma linguagem diferente no JP, né? E assim, aqui a gente não tá falando sobre narrativa, né? Quem é o primeiro no Rio de Janeiro. Eu sou um cara, né, que hoje posso dizer, né, quanto profissional,
que eu acho que existem sim os pioneiros, existem as narrativas, e elas são importantes, né, a gente falar, mas eu acho que a gente precisa também ressaltar as individualidades que tem de cada região. Né? Então, ou seja, como você citou vários nomes, né? A gente tem o Bruno Beltrão, o Hugo e outras pessoas que estavam em suas regiões pesquisando e produzindo, né? Não tinha a internet, como a gente falou aqui, para ver o que o outro está fazendo, para a gente ter essa informação, mas que foram importantes. Né? Às vezes a gente não tem noção, a gente acha que só através da vivência da sala de aula, né, com o aluno, que você vai conseguir construir ou dar um direcionamento, mas às vezes assistindo um espetáculo, assistindo uma coreografia. E aí nesse quesito, eu acho que o Rio de Janeiro às vezes ele peca um pouco pela briga, né? Porque narrativa é poder, né? E Sim, onde se tem poder, que alguém quer ter o poder ou quer manter o poder. Né? E isso é muito complicado. E eu falo aqui abertamente na internet hoje, porque eu acho que esse espaço é um espaço de se colocar vulnerável mesmo. E isso eu falo com uma certeza, sem dúvidas. Né? Que é uma problemática que eu acho que também não é só do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa problemática de narrativas, né, onde a gente quer desqualificar a história do outro, né? E isso é que acaba perdendo a história do Rio de Janeiro dentro das danças sociais, danças urbanas, os street ou como cada um chama, gosta de chamar, né? Mas assim, agora falando livres. Do Michel coreógrafo, né? Porque eu trouxe o Michel essa semana para a gente falar um pouquinho também sobre essa relação. Final de ano, para quem trabalha com escola de dança, né, é um lugar de construir um espetáculo ou todo o processo, né, que se teve durante o ano na escola de dança, né, onde a gente traz e coloca as danças urbanas nesse espaço também, e a gente começa a construir, como você falou, a gente começa a montar esses planejamentos, né, de aula, organizar, e como manter isso, né, numa escola de dança, uma dança que ela vem do improviso, que ela vem muito da vivência, né, dos passos, né, sofre muita influência do momento. Como você consegue organizar isso para levar para uma escola de dança onde que muitas das vezes a gente tem que se enquadrar, né, naquela forma como está sendo feita, para que as pessoas também consigam comprar, literalmente comprar aquele produto que é uma aula de danças urbanas, de street dance. Como você consegue organizar isso? Cara, eu anotei umas coisas aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô tá. Anotei até umas coisas aqui, cara. Porque sabia que tu ia vir com essa pergunta, cara. Não, primeiro, eu vou falar sobre o processo criativo para poder responder essa pergunta. Eu acho que o processo criativo é uma ferramenta, um momento muito valioso para o coreógrafo, né? É o momento que ele experimenta o certo, o errado, ele coloca as suas aflições, coloca as suas loucuras, deixa aberto ali para acontecer, para criar. E aí a primeira pergunta que eu me faço no processo criativo, seja para a escola de dança, ou seja para uma companhia profissional, ou seja, não sei, para uma propaganda, ou para uma festa, né, para um evento corporativo, é o que eu quero falar com essa obra, o que eu quero dizer com essa obra. Né? A primeira pergunta, o que eu quero, qual é eu como coreógrafo, como diretor artístico, quero dizer com esse processo criativo ou com o resultado final dessa obra? Essa pergunta é essencial, porque a gente falando de escola de dança, a gente está falando de comércio, de venda. Então a gente, além de tudo, tem que ser um bom vendedor. Vou te falar que esse ano, por exemplo, foi um desafio. Eu aceitei a direção lá do espaço de dança da Monique Siqueira bem em cima da hora, por uma questão até pessoal. A diretora teve um problema pessoal e aí eu assumi, faltando, eu acho que 1 mês e meio ou 2. E aí a primeira pergunta que eu fiz o que eu quero dizer com essa obra? E aí eu tive a resposta, foi fácil, a gente resolveu abordar sobre a quarentena. Então foi uma resposta simples. O que não foi simples é como tornar isso interessante. E aí eu, por exemplo, pego aqui quais as minhas inspirações para falar sobre um assunto transformador
ou para poder transformar as pessoas. E aí tem umas coisas que eu coloco que são muito pessoais minhas, mas que eu sei que alguns coreógrafos usam. Ou uma poesia, ou um quadro, ou uma arquitetura, uma música, uma obra literária, uma história, um conto, ou um movimento. Às vezes um simples movimento, um rolamento, te traz tanto, te fala tanto que tu resolve transformar aquilo num espetáculo inteiro. Baseado nessas manifestações, nós escolhemos os menestréis, por exemplo, para a construção do espetáculo de fim de ano da Monique, né, que canta, dança, e criamos um espetáculo itinerante dentro da escola, com todas as medidas de segurança, máscara, álcool em gel, só podiam entrar 12 convidados por sessão, e aí nós criamos 6 sessões, 3 dias no sábado, 3 dias no domingo, uma loucura. Espera aí que eu não posso me perder na resposta. Não, então, para poder fazer essas escolhas sobre construção de espetáculo, é exatamente isso. Eu pego o processo criativo e penso no que aquele lugar tem a me oferecer, qual o público que eu estou abordando, que tipos de pais são esses, como a dança urbana se enquadra naquilo, né? Então, assim, dança urbana, street dance, dança de rua, ou seja lá o que for, a gente ainda não sabe, estamos descobrindo. E esse ano, por exemplo, eu construí uma dança mais baseada no popping, ou seja, nada comercial, com uma trilha sonora muito fora do padrão, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, uma trilha sonora de dubstep, que é bem barulhenta, vamos dizer assim, né? Ou com muitos sons, detalhes, e que qualquer ouvido não está acostumado, né? Que não está acostumado, tem dificuldade de entender tantos sons e tantos movimentos. E, por outro lado, em contrapartida, eu pego e construo um heels, um twerk e um funk. Um funk próprio, o funk que a gente está acostumado a ver, a dancinha mesmo, né? O funk show, funk da Anitta, da Lesha, e trago isso né, um contraponto ao primeiro, que não é nada comercial. E deu certo, assim, mas eu analisei se era possível para poder vender. E vendeu bem. E aí, você acha que as danças urbanas elas conseguem se encaixar como linguagem para a construção de um espetáculo, né? Porque muito se fala sobre tem uma desvalorização, né? Quando se fala sobre hoje nem tanto, mas a gente sofreu isso na pele, né? De falar assim, um espetáculo, mas é um espetáculo de quê? É um espetáculo de danças urbanas ou um espetáculo de hip hop, né? E a gente tem até quanto exemplo o que aconteceu para a história das danças urbanas aqui no Brasil, essa relação desse preconceito que tem, né? Sobre o nome que isso carrega, o que a gente faz. Você já pensou em produzir, ou já passou pela tua cabeça assim, vou produzir um espetáculo que vai ter essa linguagem, mas que não vai ter esse nome para que ela pudesse vender? Você já passou por isso? Você sabe, se você colocasse o nome danças urbanas ou hip hop, você ia achar que, ou achava que não, as pessoas não iam comprar? Ou não? Picotou a pergunta. Peraí, picotou a pergunta, uma parte da pergunta. Ficou. Tá. Você já passou assim, pela tua cabeça, coreografar algo que fosse dessa linguagem, mas que você não iria colocar esse nome porque você ficou com medo das pessoas não comprarem ou não passar no edital, ou enfim, já teve, melhor, vou reformular, já teve algum momento que você deixou de chamar isso pelo nome com medo das pessoas terem um tipo de preconceito e não validar? Não, aquilo ali é até bom, mas se botar esse nome aqui já não é legal, tem como trocar o nome? Passei por isso várias vezes, em vários momentos diferentes. A primeira vez que eu passei por isso foi em 98 para 99, que eu dava aula, eu era bem popular em Realengo e Padre Miguel e Bangu, então dava aula em muitos lugares.
E em vários lugares os nomes eram diferentes. Eu sempre tentava colocar o mesmo nome, mas os donos dos lugares não queriam. Então, toda vez que associava a dança de rua, o nome rua, ou associava o nome hip hop ou o nome funk, era carregado de muito preconceito. Então, na maioria das vezes, chamavam de street dance, porque era em inglês, apesar de ser também, na tradução literal, né, ser rua dança, ou dança rua, né, literal mesmo, né, street dance, mas tinha uma questão da beleza de ser americanizado. Isso me frustrava no nível grande, ao ponto de que quando eu tive condições de trabalhar, eu falo, não, agora é o que eu quero. Se você quer que eu trabalhe com você, é nesses termos. Mas demorou, essa conquista demorou muito, DG. Não foi de um dia para o outro, né? Foi uma conquista. Quando chego em 2010, que eu resolvo criar o Batidão Carioca, aí a gente vem com um bombardeio da nossa própria galera. E a gente vai para o UMC em 2011, para um festival de uma pessoa querida, e passa, assim, supostamente a maior vergonha da nossa vida, talvez, porque a gente resolveu dançar do início ao fim funk. E chamou aquilo de funk. E não tinha quase técnica alguma de outros estilos. Né? A gente tinha inspiração no passinho, o passinho ainda não era, o passinho foda, né? Ainda não era muito conhecido, tinha poucas técnicas, a gente não vivenciava aquilo diretamente, né? A gente era indireta a vivência, e levou muito daquela minha dança dos anos 90, né? Aquela que eu construí sem saber o que eu estava fazendo. E a gente foi praticamente vaiado. Isso em 2011. E aí, em 2013, o jogo já começa a virar. A gente cria um espetáculo chamado Kiss Funk, e já existia o Sweet Funk, por exemplo, da Companhia Urbana de Dança. Maravilhosos, incríveis, mas não, o Sweet Funk não falava sobre o nosso funk. Né? Falava, de repente, do funk, do funkeado, do balanço, né? Do balse, mas as técnicas eram todas baseadas em house, ou hip hop dance, ou lock. E aí a gente vem com Kiss Funk, bombardeando de movimento carioca, de inspiração em danças populares, no funk do passinho foda, nas danças sociais do charme, e no mínimo de técnica, a que a gente mais utiliza, na minha opinião, é o break, que é uma influência forte minha, e a gente tinha o Sami, que contribuiu muito, ajudou muito na construção, mas fora isso, a gente só tinha o Kiss Funk. E em seguida, uma quebra de preconceito, porque começa a haver no Rio de Janeiro aqueles grupos de 2011 que criticaram a gente a dançar em funk, loucamente. E aí começa a nascer, se eu não me engano, esse movimento da dancinha. Ali em final de 2013, início de 2014, antes até da gente conhecer o TikTok. Porque as pessoas começam a fazer as dancinhas sem saberem o que estão fazendo. E começa a viralizar, uma loucura. E eu falo, caramba, eles criticavam a gente porque dançava funk. E aí eu lembro bem que a gente retorna no primeiro... Caramba, me falhou a memória agora. No Rio H2K. A gente leva com o Kiss Funk pro Rio H2K. O maior evento de danças urbanas do Brasil, da América Latina. E a gente retorna e a visão das pessoas já mudam. Eu falo, cara, alguma coisa tá mudando. Peraí, a gente trouxe treinamento do bumbum. E a galera dançando hip hop pra caraca. Né? Dançando hip hop dance, dançando pop, lock, break. Eu falei, cara, a gente vai ser bombardeado de novo. E aí a reação foi diferente. Falaram, cara, que parada é essa que vocês estão fazendo? Isso é muito maneiro, isso é diferente, tem uma linguagem aí. Você falou isso pra mim no início aqui da live. Existe uma linguagem aí. E a gente, até ali, 2014, eu tinha medo, DG. Ainda tinha medo.
E aí o Sesc nos convida para dançar o Kiss Funk, tu vai lembrar bem disso, e fala que não quer o nome Kiss Funk. E a gente precisando de dinheiro, e realmente precisava, mais uma vez eu me vi abrindo mão dos meus desejos para poder mudar o nome, e a gente dançou como Funk Essência. Aquilo doeu muito no meu ego, e depois que eu dancei aquilo, eu falei, nunca mais eu mudo esse nome. Agora a gente pode. Em 2014 a gente estreia profissionalmente, e o Kiss Funk foi um fenômeno, né? Foi o maior, foi o espetáculo mais premiado de 2014 e de 2015, e foi premiado também em 2016. E agora premiado em 2020, 2 vezes, né? Depois de, sei lá, 6 anos da estreia. Então, de repente, ele me ensinou a ter orgulho da minha construção e a não negar mais o que nós somos, né? E eu não mudo mais os nomes, nunca mais. É isso. E tem um pessoal perguntando aí, tem chances do Kiss Funk voltar, ser apresentado, voltar para a cena? Kiss Funk tá com uma agenda, ainda uma pré-agenda prevista para 2021, com 5 apresentações na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bem específico, assim, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Vila Kennedy e Realengo. Então, ainda está em negociação, não tem uma data correta, porque depende dos patrocinadores, mas assim, a felicidade é grande de saber que Kiss Funk está voltando e que já tem uma pré-agenda vindo. Da hora. E agora sim, a gente está caminhando já para o final. Vou ser mais objetivo agora com algumas perguntas. Por exemplo, você quanto coreógrafo hoje, diretor, qual dica você poderia dar para quem está começando a coreografar, para quem está iniciando profissionalmente? Porque hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de coreografar. Bota o telefone, você constrói uma coreografia, você apresenta. Mas para quem está começando a ingressar profissionalmente, né, quem quer levar isso quanto profissão, você tem alguma dica que você deixa assim para essa galera? Posso fazer mas eu vou dar uma resposta dupla. Primeiro eu vou falar sobre as dancinhas. Acho que as dancinhas, de certa maneira, elas são importantes para uma construção coletiva, de abertura, de novos praticantes, de pessoas se aproximando da dança e entendendo que existe um universo para além daquilo, né, do que a gente vê. Né? Então as dancinhas, o TikTok, eles nos permitiu isso. Permitiu para muita gente conhecer a nossa profissão. Daí é importante que os profissionais da nossa área, principalmente os que estão iniciando, saibam que a dancinha é só um passo, um passinho a começar uma carreira. Né? É importante ler, pesquisar, procurar uma formação. Existem várias escolas técnicas de dança no Rio de Janeiro, com uma qualidade de ensino muito boa. A gente tem muito acesso na internet, mas tem que aprender a filtrar a informação. Então é importante, de repente, conversar com alguém que está mais tempo na área e pedir dicas de bons sites seguros, que possuem informações reais sobre o que a gente faz, né? Porque a gente sabe que tem muita fake news e na dança também. Pessoas que se aproveitam da informação para criarem as suas... inventarem danças que não existem e codificarem, botarem lá no Instagram propaganda e dizer assim, e aí, você quer aprender a dançar? Você falou sobre isso aí semana retrasada. Não foi? Semana retrasada? Na TTP, falando sobre você quer aprender a dançar sem sair de casa, sem se esforçar, né? Arrasta pra cima e vem fazer o nosso treinamento. Hoje em dia tá muito assim, né? E não é possível. Né? A dança, ela é vivência, ela é corpo. Claro que o celular nos permite outras possibilidades, mas é muito importante ir para uma sala de aula, ir conhecer grupos, ir para uma roda de improviso, conhecer as festas que tem, as danças, né, os eventos. E por último, como coreógrafo, eu diria que a minha grande mudança como coreógrafo foi fazer uma faculdade de dança.
né? Algumas pessoas criticam a faculdade de dança, mas para mim ela foi fundamental. Eu tenho o antes e o depois, porque a pesquisa, o laboratório, a construção cênica, ela tem muitas técnicas, desde a luz, desde o figurino, desde o posicionamento do palco, a maneira como você caminha espacialmente. Tudo isso diz muito numa coreografia. Então você precisa ter domínio técnico, né? E existem alguns coreógrafos, linguagens que são muito importantes, como o Laban, um exemplo simples, né? A gente tem no Rio de Janeiro a Helenita Saer, que são pessoas que nos fornecem ferramentas de construção coreográfica. Eu acho que todo coreógrafo precisa vivenciar esse lado teórico-prático de experimentação. Exatamente. E assim, até mesmo a minha proposta de vir para o Instagram e fazer nessa a questão das lives, assim como para você é um desafio, para mim também porque eu acho que eu deixo isso bem muito transparente, né? Não é só sobre botar as coisas aqui, vamos fingir que é assim, que é tudo glamour, que não é glamour. Mas assim, eu acredito muito em utilizar essa ferramenta como uma ferramenta para ampliar, para gerar conhecimento. Tem uma galera nova, né? Hoje eu não sou tão novo mais, então eu tenho uma geração que vem que antecede, né? Que me antecede, que às vezes falta. E é muito louco, porque a gente vive na era da informação, mas que muitas das vezes as pessoas estão desinformadas pelo tanto de informação que tem. Então, assim, não tem um direcionamento. Isso é muito importante. Cara, isso que tu falou é muito importante. O que eu aprendi é que, às vezes, o óbvio, ele precisa ser dito. É óbvio que a gente vai falar. O cara quer ser, vamos lá, médico. Ele não vai, vou começar aqui operando os outros, vou começar fazendo isso aqui. Ele vai procurar uma formação. E a gente que fala sobre as danças, não só a dança, né, mas tudo que passa pela questão da arte, né, às vezes passa por esse lugar da desvalorização até mesmo das pessoas, né, que não buscam, que acham que é tudo no empírico, é tudo fazer, tem que estar numa roda. Eu acho que assim... a prática ela é importante, né? Sim, você tem que entender o que você quer. Também é muito importante. Se você quer seguir como carreira, não só a prática, não só o empírico, tem o teórico, tem o profissionalismo, tem mais de 500 anos na dança de material escrito para ser acessado. Livros, cartas, poemas, poesias, filósofos, balés, repertório. A dança contemporânea que começa muito lá na minha opinião, né, bem minha opinião, em 1908 com Nijinsky, e cara, é uma infinidade de ferramentas que a gente tem acesso nas danças urbanas. Cara, sei lá, mais de 20 tipos de estilos, 30 estilos, em vários lugares do mundo, né? Muita informação. A gente precisa saber o que quer para poder selecionar e poder se dedicar em parte a alguma coisa, né? A Mari, que estava aqui hoje, a Mari estava até aqui, não sei se ela está aqui na live ainda, na última live que a gente teve, né, na quarta-feira passada, a gente estava falando sobre treino, e ela falou uma coisa que é muito também que vale para o coreógrafo, né? Não só para o coreógrafo, mas para aqueles que querem seguir, né? Você precisa entender o que você quer, né? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ser um dançarino de show, né, você vai procurar a sua formação naquela área. Se você já quer ser um coreógrafo, você vai procurar a formação naquela outra área. Sabe o que às vezes eu sinto falta? Que a gente fala muito de uma desvalorização da dança, né? Isso Sim, muito. No âmbito geral. Mas essa desvalorização, ela vem muitas das vezes das pessoas que não têm essa vivência na dança, mas que estão ali porque as pessoas que deveriam estar ali, elas não buscam uma formação, não buscam se apropriar daquele lugar. E aí, quando a gente não se apropria, cria-se um vácuo e as pessoas acabam ocupando esse espaço. E a gente reclama. Né? Pô, quantas vezes eu passei isso, né? Ver pessoas, antigamente, né? Hoje a gente sabe que o nome é os raters, né? Rater. Cadê o Samir? O Samir é o cara do inglês, pô. Cadê o Samir? Mas assim, naquela época, tinha as pessoas que falavam, pô, mas eu danço mais do que esse cara. Por que ele tá lá e eu não tô?
eu acho que as pessoas elas precisam analisar um pouco antes. Hoje, com a internet, né, e o Instagram, bota aqui, começa a falar mal do cara, mas, cara, para de falar mal e avalia. Pensa, pô, mas por que que eu não tô ali? Não é porque o cara está ali. Não, se pergunta faz essa pergunta para você. Por que que eu não tô ali? Por que que aquele cara tem que hoje me falta para estar ali? É só uma relação de indicação? A gente está aí, ó, 2020, ano bem complicado, está acompanhando aí diversos editais e que a gente está tentando produzir em um ano atípico. E aí chega 2021, as pessoas acham que a gente tem indicação, tem questões políticas, né? Tem pessoa que está Vai, dando pra gente e não vai entende. acontecer muito isso aí. Vai acontecer muito isso aí. Quando verem a gente vindo atropelando com um monte de trabalho, as pessoas vão achar que não é esforço, né? Que não é Exatamente. dedicação. Pô, bota E assim, dedicação nisso, né? a gente tem conversado bastante, né, sobre essa questão de produção e foi uma escolha nossa, né? Eu vou falar em especial eu, você e Samir, que a gente fala muito sobre isso. A gente fez uma escolha de um momento se dedicar a um outro lugar para poder produzir, né? Então é uma relação de saber. Mas voltando para coreógrafo, agora eu queria pra gente fechar, porque assim, você falou sobre, eu fiquei muito feliz que você abordou pontos para minha publicação de quinta-feira. Que na minha publicação de Sério? quinta-feira eu vou falar sobre 5 erros. Cinco Ih, que erros maneiro! que coreógrafos cometem. Então, são 5 erros para você deixar para trás em 2021 como coreógrafo. Eu queria perguntar para você, que erros assim você já viu, ou já até mesmo fez e falou assim, porra, caramba, hoje eu errei lá atrás nisso e se fosse hoje em dia eu não ia fazer a mesma coisa. Eu queria que você dividisse com a galera, porque não é só sobre acertos, é sobre aprender com os erros também. Cara, eu erro o tempo todo, né, DG? Eu erro o tempo, eu sou o errante. Eu sou um cara errante. E eu acho que eu tenho orgulho de errar. Porque, caraca, eu erro e cada erro eu vou aprendendo. Mas eu erro muito, eu erro muito. O que me ajudou a diminuir o erro, eu aprendi a roteirizar, cara. E os meus roteiros são muito precisos hoje, mas demorou 10 anos. Pra... E isso nem a faculdade me ensinou, sabe? Eu acho que só a vida. Mas eu errei muito até conseguir fazer um roteiro fechadinho, perfeitinho, que tu fala assim, qual é as chances de erro? Né? Estatisticamente. E aí tu vê que diminui muito. A margem de erro diminui muito quando você tem um bom roteiro. Né? Com um roteiro que responde às suas perguntas, que responde os seus questionamentos. Um roteiro que está lá escrito. Pô, errei naquele momento, errei em outro, errei em outro. Eita. Como diretor artístico e coreógrafo, tem outro erro que eu cometi até pouco tempo. Até pouco tempo, deve ser 7 anos atrás. Eu não fazia teste com público. Lembra disso? Sim. A gente terminava um trabalho e pá! Palco, competição, ou teatro, ou Sesc. Cara, cometer esse é um erro muito grande. Você finalizou, você acreditou, né? Porque aí o ego do artista, né, gigante, inflado, você acreditou que tá com um trabalho fechado, perfeito, e que o público vai vibrar, e você não provoca isso no público. Isso é um erro. E experimentar é muito bom. E eu passei a fazer isso muitas vezes, convidar pessoas para assistir, dançar com públicos menores, né, bem menores, experimentar em escola, experimentar com adolescentes, experimentar com adultos. Cada vez mais eu venho fazendo isso com mais frequência, até nos meus ensaios. E isso vem sendo um termômetro para não errar. Aliás, continuo errando, mas é um termômetro para corrigir o erro. E eu acho que essas são 2 dicas importantes, né? A primeira, o roteiro, te facilita muito. E a segunda dica, tenha um termômetro. Convide pessoas próximas, pessoas distantes, para assistir o seu trabalho antes de estrear.
seja uma coreografia de 5 minutos, seja uma coreografia, seja um espetáculo de 3 horas. Essas 2 dicas eu vejo que funciona bem, pelo menos para o meu trabalho e para alguns amigos próximos. Show de bola. Gente, a gente está chegando no final. Eu não sei se a gente tem... Com a Mari a gente conseguiu ficar mais de 1 hora, mas aqui a gente já está se aproximando de 58 minutos. Então já gostaria de agradecer o Michel aí por aceitar esse convite. Dizer que eu sou muito agradecido pelas oportunidades que você me proporcionou, quanto professor, quanto diretor, quanto coreógrafo e quanto produtor. Então te agradeço muito, porque basicamente o que eu sou quanto profissional hoje tem muito das vivências e das nossas conversas. Então você foi um cara que acompanhou de perto meu processo familiar também, que é muito parecido com o seu, né? Todas essas relações de preconceito, e de hoje estar aqui fazendo e produzindo junto. Então eu te agradeço muito de coração, torno público o meu agradecimento, que é uma coisa que eu sempre falo para você, muito obrigado, mas agora eu torno público. Te desejo muita felicidade, cara, muita luz no teu caminho. Você é um coreógrafo e um profissional incrível, um cara que direcionou muitas pessoas, porque a gente não falou da companhia, se eu não me engano eram 6 ou 7, todos, né, tirando o Samir que já estava na faculdade, todos os outros, só da companhia ali, ingressou numa universidade, muitos sendo o primeiro da família a fazer uma faculdade federal. Então eu sei, não é pela formação, não é por ser graduado em dança, mas é o que a universidade traz quanto vivência para as pessoas, e que isso sim, as oportunidades elas mudam as pessoas e mudam a realidade de famílias. Então assim, parabéns pelo teu trabalho é incrível, e é isso, muito obrigado por tudo, e vou deixar esse canal aberto aí agora para você falar, se você quiser falar mais alguma coisa. Agradeço aí ao convite, fico grato pelas suas palavras, porque é sempre muito bom quando a gente vê um aluno nosso se tornando profissional, um grande profissional, e que continua levando a dança para tantos outros jovens, com rua, com suas produções. Então eu só tenho orgulho, né? Orgulho das pessoas que eram alunos e se tornaram colegas, se tornaram amigos, e hoje são, além de amigos profissionais, e você é um deles. A gente sempre está junto, construindo. Ano que vem a gente vai fazer muita coisa, galera. Se preparem, porque a gente vai fazer muita coisa, muita coisa. E estamos danados, né? Gostaria de agradecer o convite. Isso para vir aqui foi uma loucura, porque eu sou uma pessoa com muita vergonha, você sabe disso. Eu tô adorando o seu trabalho aí, essa nova abordagem sua. Acho que você se descobriu, está se descobrindo como um influencer, além de um grande coreógrafo e já diretor e bailarino. E para mim isso aqui é novo. Já recebi outros convites, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí, a culpa é sua, tá me colocando nesse universo. Mas foi gostoso, foi um papo muito bom. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida da galera, acrescentado aí para os nossos colegas, nossos amigos que assistiram, pessoas que já passaram pela nossa vida, que a gente possa contribuir e deixar registrado um pedacinho da nossa história, né? Que é só um pedacinho mesmo, é pequenininho. E é importante, como você falou do registro, né? É importante registrar, porque quando a gente não fala, as histórias elas vão se perdendo no tempo. E aí, mais uma vez, vou citar a Mari aqui. A Mari falou uma coisa para mim, a Mari já está produzindo há mais tempo do que eu, e ela falou assim, DG, você precisa estar nesse lugar também. Você precisa estar nesse lugar, falando nesse lugar. E aí hoje, eu sou um cara também que lutei muito de estar aqui, né? Esse termo influencer, blogueiro, né? Mas assim, acima de tudo eu faço isso aqui para poder ajudar outras pessoas, para trazer, para dividir um pouco da minha vivência e para dar direcionamento e também para me mostrar quanto artista, né? Porque o artista ele precisa continuar criando. Então isso também foi uma plataforma. Eu tenho feito isso, enfim, com várias coisas. Então, muito obrigado. E para finalizar, o Quinho tá aí? Quinho! Vem aqui! Tá lá dentro, ele tá estudando. Quinho, vem aqui que o DG tá te chamando. Para terminar a faculdade? Tá tentando. Tá no caminho de terminar a faculdade. Tá nessa busca, né? Tá lá chega aqui, pô, tá te chamando. Ele tá de samba canção, filho.
Tu não tá entendendo. Qual foi? Ó, já vou divulgar Peraí. logo pra Peraí. rapaziada. Vai, pode falar. Já vou divulgar pra rapaziada que esse rapaz aí vai estar com a gente numa live. Agora imagina a live do DG e do Quinho. Fique e saio. Michel já Saio. Não, só tira. Vai dar muito ruim essa live. Vai virar um stand-up e vai ter que ser 2 seguidas, porque pra sair conteúdo, filho, uma só não vai dar conta, não. Vai ter Meia hora só de resenha. vai ser meia hora de resenha, vai rolar várias histórias. Já tô até vendo que o meu nome vai rodar, Sami vai rodar. Ai, meu Deus. Michel comentando, Quinho, se controla, deixa ele tá chegando aí, se controla, tá? Fique e saio. Mas só pra avisar a galera que a gente vai ter o Quinho também aí, Quinho JP, vai falar aí um pouquinho de Se der, eu apareço. Se der, eu apareço. tipo no espetáculo. Vamos te amarrar, hein? E pode chegar sem descalço. A gente vai contar as histórias do dançar descalço, tudo isso. Então, gente, obrigado. Obrigado por tudo. Prazerzão estar com você, gente. E até a próxima, até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, Kim. Valeu, DG. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, DG. Valeu, gente. Tchau, tchau.